Bom dia, meus amigos. Aqui quem vos fala é o pastor José Otávio Monteiro, com mais uma mensagem vinda do coração de Deus para o nosso coração nesta manhã do dia 25 de junho de 2026. Convido você a colocar seu like na postagem do seu vídeo e também compartilhar com seus amigos essa mensagem no Facebook, no Instagram, no X, no seu WhatsApp, para que também eles possam ser abençoados com esta mensagem. Amém? Nós também temos o nosso canal do YouTube e você também pode acessar o canal do YouTube, coloca o meu nome, José Otávio Monteiro, e você vai poder acessar o nosso canal com todas essas mensagens que nós temos postado nas redes sociais. Amém? Ainda continuamos nesse mês de junho com a nossa campanha Tempo de Orar por Milagres. Nós temos uma equipe de intercessão, de oração, que está buscando a Deus, clamando ao Senhor, incessantemente, em unidade, porque a palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muitos seus efeitos, e cremos que o Senhor está fazendo grandes milagres. Já ouvimos aqui, durante essas semanas, testemunho de vários milagres que o Senhor tem operado. Uma criança que estava com dengue, e graças a Deus ela já está restaurada na saúde. Uma outra jovenzinha que mora lá em Brasília, estava com problemas de mal-estar, de convulsões, e graças a Deus a medicina não soube explicar o que estava acontecendo, mas a criança já está restaurada no nome de Jesus. Tem outra criança que estava com infecção bacteriana, virose, e ela também já está recuperada em nome de Jesus. Temos ouvido muitos testemunhos de milagres durante essas semanas, que Deus tem gerado milagres na vida das pessoas, amém? Então você pode, nos seus comentários, colocar o seu nome, o nome da pessoa que você deseja que nós venhamos a orar por ela, que nós também vamos apresentar em oração, amém? Temos aqui alguns nomes que já foram registrados nos comentários. A irmã Zuleide pede oração pelo Jonatas. Coloque o Jonatas na tua oração. O senhor Juarez também, que pede oração pelas suas causas na justiça. Uma senhora chamada Silene, que está com problema de câncer, também pede oração. Tem também os irmãos de Isaías, chamado de Ivo e Ivanete, que também pedem oração. E também a dona Marilene e Lucas, que estão precisando das nossas orações. Amém? Você também pode colocar nos comentários das postagens o seu pedido de oração, que nós vamos também, como nós fizemos agora, anotar para que a nossa equipe, o nosso grupo de intercessores venham a orar pelo milagre do Senhor na sua vida. Amém? Para a nossa reflexão nessa manhã, queremos fazer essa pergunta a você. O que você sabe sobre a promessa da volta de Jesus Cristo? Uma segunda pergunta seria: você está preparado para a volta de Jesus? Você sabe que na palavra do Senhor há uma promessa de Jesus Cristo de que Ele voltará para buscar os seus filhos e as suas filhas. Amém? Onde é que está escrito isso, pastor? Você pode abrir sua Bíblia nesse momento, no Evangelho de João, capítulo 14, a partir do primeiro versículo. É uma promessa feita pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que assim como Ele prometeu vir a primeira vez, há 2000 anos atrás, pelos profetas antigos, de milênios, como Isaías, como Daniel e outros profetas, o próprio Senhor Jesus Cristo agora promete que Ele irá até Deus, como Ele foi a Deus, após que Ele cumpriu a sua missão há 2000 anos atrás, e Ele também promete que Ele vai voltar aqui uma segunda vez, dessa vez para julgar a terra e salvar
aos seus filhos e às suas filhas. Amém? Então, a promessa de Jesus é muito enfática. Está escrita no Evangelho de João, capítulo 14. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Quem falou isso foi Jesus. Ele nos desafia a não nos preocuparmos, a não temermos, a não ficarmos aflitos com a nossa vida aqui na terra. Ele diz, credes em Deus, credes também em mim. Ele fala que nós devemos depositar a nossa confiança, a nossa esperança, não nos homens, não na ciência, embora a ciência e as pessoas nos ajudarem diariamente. Deus deixou aqui a sabedoria humana, a sabedoria dos cientistas para nos ajudar. Mas em matéria de salvação, só podemos crer em Deus. Crede também em mim, disse Jesus, porque na casa do meu Pai, do Pai Eterno, o Criador, há muitas moradas. Amém? Então as moradas não são aqui na terra. Nossa morada na terra é passageira. Há moradas celestiais, moradas eternas, onde Deus habita, onde os anjos moram, né? No Monte Santo do Senhor. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E aí vem a promessa, eu vou preparar-vos lugar. Então o Senhor, antes de voltar a Deus, como um vencedor que venceu o pecado, o mundo, o diabo, amém? Ele disse que vai voltar como campeão, como vencedor, para nos levar para habitar nessas moradas eternas que Ele está preparando, né? Amém? São casas, será? São apartamentos, amém? Serão bangalôs, aleluia. Essa palavra bangalô, né, não se usa mais, é dos tempos antigos, que eram as casas grandes, casas dos europeus que vinham morar aqui no Brasil, se chamava de bangalô, né? E ele também fala, o Senhor Jesus, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei. Ele promete que ele está preparando, mas ele vai voltarei e vos receberei para mim mesmo, amém? Então ele vai nos receber para ele, para que onde eu estou, estejais vós também, amém? Estaremos com Cristo, estaremos com Jesus eternamente, vendo o próprio Jesus. Atualmente nós vemos através da fé, embora muitas vezes Jesus apareça, né, em visões, em sonhos, mas também quando ele voltar nós vamos vê-lo como ele é, como nós vemos as pessoas, nossos irmãos, nossos amados, amém? E vós sabeis, Jesus falou, e vós sabeis o caminho para onde eu vou, amém? Então ele fala de um caminho em que nós vamos poder chegar até o local onde Jesus está, nas moradas eternas. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde tu vais, como saber o caminho? Então veio uma dúvida de um discípulo chamado Tomé. Talvez essa seja a sua dúvida hoje, que está nos assistindo nesse vídeo, de como chegar até Deus, como ser salvo, como habitar nessas moradas do Senhor. Veja, o próprio Tomé, que era discípulo de Jesus, também teve a mesma dúvida que você. Como é que eu posso chegar até Deus? Qual é o caminho para se chegar a Deus? E Jesus, ele dá uma resposta direta, né? Ele fala assim no versículo 6, respondeu-lhe Jesus, eu, Jesus, sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Amém? Então, Jesus, ele exclui todos os outros caminhos, as outras pontes, pontes que as pessoas imaginam, que as pessoas criam, que os religiosos colocam, que o próprio diabo inventa para enganar as pessoas. Jesus, ele é enfático a dizer que ele, somente ele, mais ninguém, religião nenhuma, seja as religiões mais antigas, como as novas que estão surgindo, que dizem que todos os caminhos levam a Deus, isso é uma mentira, né? Não é todos os caminhos que levam a Deus, apenas há um único caminho, e esse caminho tem um nome, ele se chama Jesus. Jesus é a ponte da travessia dessa vida para a vida com Deus, amém? Somente através dele nós podemos ser salvos, porque ele é a verdade,
né? A verdade, a luz da verdade que abre nossos olhos para sabermos o que é o certo, o que é o errado, como servir a Deus e como não servir. Ele também é a vida eterna. Lembre que Jesus morreu na cruz do Calvário, permaneceu cerca de 3 dias na sepultura, na caverna ali em Jerusalém, mas ao terceiro dia ele venceu a morte, aleluia, glória a Deus, a morte é forte, né? A morte sempre está tragando e levando as pessoas, mas há um que é muito mais forte, muito mais poderoso do que a morte, esse se chama Jesus Cristo, que venceu a morte, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então pegue essa palavra no teu coração, de que só Jesus Cristo e mais ninguém, nem homem, nem mulher, nem santo, nem ídolo, nem celebridade, nem autoridade pode te encaminhar até Deus, nem mesmo o Papa pode te conduzir até Deus, somente há um que Deus estabeleceu que pode levar até a presença dele, que é chamado de Jesus Cristo, o Messias, o Salvador. Amém? Sabe, ontem à noite, dia 24 de junho, enquanto estava passando o jogo do Brasil, né, os brasileiros estavam torcendo e deu tudo certo, o Brasil acabou ganhando da Escócia, aconteceu um fenômeno aqui na minha cidade de Belém. A terra de Belém tremeu. Segundo os noticiários, em torno de 5 bairros foi sentido tremor de terra. E quem habita, né, em prédios assim acima de 10, 15, 20 andares, sentiu mais ainda o tremor, ao ponto deles descerem rapidamente, assustados, atônitos até o chão, até as ruas, com medo, né, de um desabamento. Sabe, foi um tremor que não foi forte. Eu não sei muito bem dos relatos das pessoas, mas elas se queixaram de mal-estar, de tonteiras, de muito medo por aquele tremor. Sabe, eu já resido aqui em Belém do Pará há mais de 50 anos e eu nunca ouvi falar que a cidade de Belém tivesse sofrido algum tipo de terremoto ou tremor de terra. Ocorreram tremores também aqui no norte do Brasil, nas cidades de Santarém, de Macapá e também nos outros estados do Amazonas, também foi sentido esses tremores. Lá em Manaus, capital do Amazonas, também teve esses tremores. E esses tremores, você já sabe pelos noticiários, originaram-se na Venezuela e no Peru, na escala Richter, né, como eles chamam, não sei muito bem o inglês, de 7 pontos para cima, que foi um tremor que até ceifou vida de pessoas lá na Venezuela. Os cientistas tentam explicar esse fenômeno atribuindo a fenômenos naturais produzidos pela própria natureza. Eles falam que são os ajustes das placas tectônicas, são placas imensas de quilômetros e quilômetros que elas estão ali se mobilizando sobre o magma da Terra, né? O magma é aquela parte, aquele líquido, né, de metais no centro da Terra que fica se movendo de acordo com o movimento da Terra em torno do Sol. Eles vão explicando sobre isso e que essas placas de pedra, falei concreto, de pedra, de rocha, elas vão deslizando sobre esse magma. Ora elas se separam e ora elas se juntam. Nesse movimento de juntar e de separar, eles falam que ocorre esses terremotos. É uma grande liberação de energia, muita energia. Então essa energia ela é expulsa do centro da Terra para fora, né? Sobre a crosta terrestre, sobre as rochas, as montanhas, e acaba por ocorrer terremotos, maremotos, tremores, inclusive nas cidades, né? Em qualquer parte onde acontece. Esses tremores, eles sempre causam grandes estragos em muitos lugares. Aqui em Belém, os moradores aqui da nossa cidade se queixaram que sentiram os tremores. Também há uma explicação espiritual para esses terremotos. É aqui que eu quero levantar essa questão.
Nos primeiros versículos que nós lemos, nós tratamos sobre a promessa de Jesus Cristo, sobre a sua vinda, né? Ele não falou o dia, a hora, quando ele vai voltar, mas ele colocou aqui na Bíblia, ele deixou registrado no capítulo 24, vários sinais, né? Sinais que nos indicam que Jesus está para voltar. Amém? Aí você fala, mas pastor, terremotos sempre existiram na história da humanidade, né? Nós estudamos que lá em Portugal teve um grande terremoto, lá na Espanha também, lá no México e outras cidades que até devastaram grandes regiões. É verdade, mas esses terremotos eles aconteciam de período a período, vamos dizer, de 20 anos, de 50 anos depois, de tantos tempos depois. Mas o que nós temos acompanhado nos noticiários é que a quantidade de terremotos tem sido cada vez mais constantes. Há pouco tempo teve terremotos aqui na China, acho que foi ainda no mês passado, depois, pouco antes teve também na Turquia e na Síria e vários outros lugares têm acontecido esses terremotos. Sabe, tem um link nas redes sociais que você pode falar, pesquisar sobre terremotos e maremotos, que você vai ver que a quantidade de tremores e terremotos, eles são permanentes, são constantes, em baixa intensidade, em alta intensidade, em várias partes do mundo. E você vai vendo aqui uma linha de que eles estão se tornando cada vez mais frequentes aqui na natureza. Sabe, Deus criou a natureza perfeita. Nosso planeta era perfeito na época da criação, né? Os mares, as rochas, o vento, as plantas, os animais, eles usufruíam de um equilíbrio onde não haviam catástrofe, onde não haviam terremotos e nem maremotos. Os animais eram dóceis, as plantas produziam seus frutos, mas infelizmente o ser humano optou em se rebelar contra Deus. Ele quis então tomar um outro rumo, e por causa dos pecados, da desobediência, da rebelião dos seres humanos, dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, lá no paraíso, começou um processo de degeneração, de degradação da natureza do planeta Terra e até do universo. Então, por causa da multidão de pecados, a natureza ela vem padecendo os efeitos dos pecados, das iniquidades dos seres humanos, entendem? Vocês sabem disso, que o maior predador da natureza não são os leões, não são os tubarões, mas é o ser humano, é o ser, né? O homem não é um animal, os animais não têm espírito, só o homem tem espírito, ele não é um ser animal, ele é um ser criado à imagem e semelhança de Deus, mas um ser que mais destrói a natureza é o ser humano. Então, as pessoas de geração a geração foram se tornando cada vez mais pecadoras, idólatras, satanistas, enganadoras, mentirosas, foram se tornando roubadoras, prostitutas, imorais, foram se tornando viciadas, foram descobrindo que certas ervas malignas, né, elas produzem alucinógenos, elas se tornaram agora mais violentas, mais assassinas, sabe? Antigamente, em gerações passadas, não se ouvia tanto falar de genocídio, de assassinatos, de morticínios. Estão até se inventando cada vez nomes, né, para certos tipos de crime, de uma pessoa contra a outra. São pais que violentam seus filhos, são filhos que assassinam seus pais, e tudo mais que a imaginação humana, distorcida pela rebeldia, pelo pecado, vem planejando e vem executando as maldades contra Deus, contra as pessoas e até contra a natureza. A natureza foi criada perfeita. Era plano de Deus que até hoje nós vivêssemos no mais completo equilíbrio na natureza. Amém? Até os animais selvagens, eles poderiam conviver com os seres humanos sem
se tornarem predadores, entende? Você tomar um banho numa maré não teria o risco de um tubarão querer te atacar, mas essa atitude dos animais é uma atitude de revolta contra a humanidade, né? Então a natureza, por causa da multidão de pecados, do derramamento de sangues inocentes sobre a terra, tem gerado uma revolta da própria natureza. É impressionante que a natureza não tem uma consciência humana, como nós temos, mas há uma consciência, que eu não digo que é humana, de até os próprios animais, os seres vegetais e até o solo, né, os mares, sentirem esse agir maligno do ser humano sobre a natureza e se rebelarem contra o homem. As entranhas da terra estão vomitando a maldade humana, entende? O sangue inocente que é derramado sobre a terra tem causado até nojo da natureza contra o homem, ao ponto das placas tectônicas quererem se ajustar e se revoltar e produzir forças, energia para destruição dos seres humanos. Sabe, a natureza manifesta o seu descontentamento, a sua indignação por meio de terremotos, de tsunamis, secas prolongadas, de enchentes em lugares onde não haviam enchentes, mudanças climáticas, onde era quente, agora está ficando frio, onde era frio está ficando mais quente, e todas as catástrofes que nós acompanhamos nos noticiários. Sabe o que aconteceu em Belém aqui? É mais um sinal da rebelião e da revolta da natureza contra as multidões de pecados dos seres humanos. É uma indicação de que a iniquidade está se alastrando cada vez mais, que a maldade, a violência, a rebelião contra Deus, contra as coisas que Deus criou, está se tornando cada vez mais comum e banal, ao ponto até de países legalizarem a desobediência, os pecados. Há países que há leis que permitem as pessoas consumirem entorpecentes e vários outros tipos de situação, como países que liberam que uma mãe que está esperando a criança já com 4, com 6 semanas, ela possa abortar aquela criança se ela entender que ela não quer mais, ela desistiu. No início ela queria, agora ela não quer mais, porque agora ela está preocupada com que ela não tem recursos financeiros, que ela vai se privar dos prazeres da vida, porque ela vai ter que criar uma criança, a criança tem que renunciar muitas coisas, e ela pode chegar num hospital, porque tem lei que diga que ela possa abortar como ela bem entende, porque a mulher, segundo a narrativa, é dona do seu próprio corpo, como se um ser humano que está sendo gerado no seu ventre não fosse um ser humano, uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus, entende? Porque a natureza vem se rebelando tanto contra a humanidade. Não faz muito tempo que o sul do Brasil, ali no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, houve aquela devastação, aquela enchente que nunca havia existido na história, ali no sul do Brasil, que destruiu e devastou milhares de residências, destruiu campos, plantações, criações de animais, propriedades, e pessoas chorando e se lamentando porque perderam tudo que eles haviam construído durante toda a sua vida. Bem, é o que diz a palavra de Deus a respeito da natureza. Mas, pastor, onde é que está a base bíblica que diz que a natureza ela não aceita os pecados dos homens? O apóstolo São Paulo, ele recebeu essa revelação de Deus no capítulo 8. Capítulo 8 você pode acompanhar na sua Bíblia. Romanos capítulo 8, versículo 21 e 22. Diz assim: um dia o próprio universo, ou seja, a natureza, ficará livre de todo o poder destruidor do ser humano, que o mantém escravo, e o universo tomará parte
na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Amém? É uma promessa de Deus que Deus está fazendo, não só de salvar a humanidade, mas também de salvar o universo que Ele criou. Então, o universo está numa expectativa, está aguardando que um dia ele vai ser também restaurado. É o que diz João, né? Capítulo 21, 22 de Apocalipse, que o Senhor vai criar novos céus e nova terra, porque infelizmente esse universo que o homem vive, ele devastou com as suas multidões de pecado. No versículo 22 diz: pois sabemos que até agora o universo todo geme, pois sabemos que até agora o universo, a natureza toda geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto, né? Aguardando o nascer de uma nova história, de uma criança. Então veja só, Deus está comparando aqui a natureza com uma mulher que está prestes a gerar o filho. O que acontece com a mulher quando ela está prestes a gerar um filho? Ela começa a sentir dores, né? Primeiro dor, leva mais um tempo, sente outra contração e dor. Depois, mais um tempo, outra contração. Depois vai reduzindo, diminuindo esse tempo. Já não é mais de 30 minutos, agora é de 15 minutos que ela vai sentindo. Depois reduz para 10 minutos. Depois para 5 minutos. É assim que está acontecendo essas calamidades. Antes demorava de uma para outra, um terremoto aqui, outro acolá. Atualmente, agora, essas dores de parto da mulher, ou seja, que comparado com a natureza, está se tornando cada vez de menor distância, de menor tempo. Calamidade, não só terremoto, mas enchentes, mudanças climáticas. Lá nos Estados Unidos teve, agora na virada do ano, o maior frio, né, do que o país já suportou, e várias pessoas morreram de frio ali nos Estados Unidos. Em outras partes do mundo também ocorreram grandes calamidades. Sabe, amados, a natureza ela está manifestando a sua indignação e a sua revolta contra a humanidade. Não contra os filhos de Deus, né, que cuidam até dos seus próprios animais, que não abandonam, não largam os seus animais. Um dia desse o irmão falou na igreja que viu lá a pessoa largando o seu cachorro lá naquela praça ali lá perto do Guamá, né, Portal da Amazônia. Vários cachorros abandonados lá. Isso é a maldade do ser humano, que também não quer nem criar os seus próprios animais. Então, a natureza ela está indignada e revoltada contra a desobediência dos homens. Aí você pergunta, pastor, diante desse cenário catastrófico em que cada vez mais nós vamos ouvir falar mais de terremotos, de maremotos, de catástrofes, de violência, de iniquidade, o que eu devo fazer? Eu devo me amedrontar, me assustar? Eu devo me fechar dentro da minha casa, trancar minha porta? O que eu devo fazer, pastor? O Senhor Jesus Cristo, Filho do Eterno, Ele dá uma resposta para mim e para você, diante desse cenário drástico. Em Romanos, capítulo 10, versículo 9, o apóstolo falou que se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos, serás salvo. Amém? É uma promessa de Deus que toda pessoa que confessa que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, né, e crê no coração com convicção que não, Jesus é o meu Deus, Jesus é o meu Senhor. Eu não quero mais saber do diabo, eu não quero mais saber da idolatria, eu não quero saber mais da feitiçaria, eu não quero mais saber do mundanismo. Eu quero agora Jesus para a minha vida, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e só Ele pode me livrar dessas calamidades, dessa destruição que virá contra a terra. Se você fizer isso, Deus te promete que você vai ser salvo, amém? Salvo, salvo, aleluia.
Jesus também te convida assim, em Mateus capítulo 4, versículo 17, arrependei-vos, pois, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Ele quer que você se arrependa dos seus maus caminhos, das suas más atitudes, dos seus pecados da juventude, dos pecados que você tem cometido, dos teus vícios. Pastor, eu não tenho força. Busque força em Deus, confesse a Ele: Deus, eu não aceito esse vício na minha vida, eu não aceito esse pecado na minha vida, eu vivo falando palavrão, eu vivo ofendendo as pessoas, eu vivo enganando, eu vivo mentindo, eu vivo, sabe? Certas vezes uma pessoa começou a mandar mensagem para o meu celular, né, pedindo dinheiro, muito provavelmente de dentro de um presídio. Em vez de eu desligar o celular, não, eu mandei mensagem de Cristo para ele e disse assim: se arrependa dos teus maus caminhos, você está preso aí, mas Deus pode te libertar, sim, mas confesse os teus pecados, onde você está, se torne uma nova criatura. Bem, o arrependimento toca o coração de Deus e Ele perdoa, sim, os teus pecados, escreve o nosso nome no livro da vida. Amém? Jesus te garante, Mateus capítulo 11, versículo 22, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? Se você está preocupado, preocupada, angustiada, assustada pelo terremoto que aconteceu aqui em Belém, pelas más notícias que você recebe da sua parentela, da sua vizinhança, das redes sociais, não fique assustado, não fique preocupado, porque esse mundo vai de mal a pior. As pessoas vão enganando e sendo enganadas cada vez mais. Mas você que se arrepende dos seus maus caminhos, entrega a sua vida a Cristo, você pode ter certeza que o Senhor vai te aliviar de toda dor, de toda preocupação, de todo sofrimento. Você vai ter paz na tua vida. O shalom, shalom de Deus vai habitar no teu coração. Amém? Aí mesmo onde você está, vamos fazer essa oração. Você pode repetir comigo essa oração onde você estiver, na sua casa, no seu local de trabalho, dentro de um ônibus, na praça, na beira da praia, trabalhando ou se divertindo, não importa. Deus, ele está te vendo, está te ouvindo e ele vai saber que você está falando com ele nessa hora. Amém? Feche os seus olhos, se for possível, e repita comigo essas palavras de oração. Pai eterno, eu me arrependo dos meus pecados. Por favor, perdoa meus pecados. Eu te recebo, Jesus, como meu Senhor e Salvador. Por favor, Jesus, escreve meu nome no livro da vida. Meu Deus, me ajuda a andar nos teus santos caminhos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Se você fez esta oração com sinceridade a Deus, pode ter certeza que Deus ouviu a tua oração. Amém? Ele cancelou, ele anulou todos os teus pecados e também ele escreveu o teu nome no livro da vida. Amém? Permaneça fiel a ele, servindo a ele com fé, usufruindo dos frutos do Espírito Santo de Deus na tua vida, procurando fazer a vontade do Senhor. Aleluia. Amém? Por favor, amados, compartilhe esse vídeo com outras pessoas também, para elas serem abençoadas. Não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube José Otávio Monteiro, para que você possa receber outras mensagens abençoadas. Amém? Tem algumas pessoas que pediram oração, nós vamos orar agora por ela e já vamos encerrar a esta mensagem. Vamos orar por elas? Senhor Jesus, eu te peço agora que o Senhor vá ao encontro de Jonatas, filho de Zuleide, traz a tua saúde para ele, Senhor. Restaura este jovem da sua saúde. Abençoa também o Juarez,
dá vitória a ele, Senhor, nas suas causas da justiça. Peço também, Senhor, pela senhora Silene, vá até ela, Senhor, com milagre urgente. Ela está passando um momento muito difícil. Abençoa os médicos, as medicações. Faz o teu milagre, Senhor, na vida da nossa irmã Silene. Olha também para o Ivo, para a Ivonete, irmã de Isaías. Senhor, restaura a saúde também. Aleluia, Senhor. Restaura a saúde de Marilene e de Lucas. Concede a tua saúde. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Fique na paz de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Não surge mais para sempre. Amém.